Bom dia, galerinha do bem. Nós estamos mais uma vez para ministrarmos uma aula, né, aqui no 7º ano. Nós queremos dar sequência às aulas de geografia. Hoje o nosso tema principal é a hidrografia brasileira, né? A hidrografia brasileira. Deixa eu pegar aqui o meu apontador laser. Ok, a hidrografia brasileira. Aqui esse prefixo hidro significa, hidro vem de água, grafia, estudo, descrição. Então vamos falar um pouco sobre as águas do Brasil, né? As águas do Brasil. Nós temos aqui um mapa do Brasil, aonde mostra as bacias hidrográficas brasileiras, né? Bacia hidrográfica, uma bacia hidrográfica é uma região que ela é drenada pelo rio principal e seus afluentes, né? E seus afluentes. Então, nós estaremos dando essa aula, uma aula muito boa. O Brasil é um país riquíssimo em água, abertamente seja talvez o país mais agraciado com água doce do mundo. É um dos países com maior potencial, o maior reservatório de água doce do mundo. Inclusive, nós temos o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, né? Então, vamos lá. Então, só para a gente falar um pouco sobre, a princípio, falar um pouco sobre o uso da água no Brasil, né? Do modo geral, a água do Brasil, principalmente a água dos rios, para que é que ela é utilizada? Qual é o seu uso? Primeiro, nós temos a navegação. Então, uma grande quantidade dos rios brasileiros são usados para navegação. Cidades e mais cidades, muitas vezes, são interligadas uma à outra pelos rios. Então, os rios, eles servem para navegação. As pessoas navegam em barcos, chalanas, né? Outros barcos maiores, outros menores. Então, tanto para conduzir pessoas, como também mercadoria. Também usamos a nossa água para geração de energia elétrica, né? A geração de energia elétrica é aquele tipo de energia onde se constrói as usinas, e aquelas usinas hidrelétricas, elas são uma espécie de barramento de um rio, onde se forma aquele grande lago artificial de água, e na parede, principalmente na parede das barragens hidrelétricas, nas usinas hidrelétricas, existe uma estrutura, uma mega estrutura montada, onde tem turbinas. A água passa pela turbina, que gira a turbina, e a turbina gira, ou melhor, a turbina gera energia elétrica, né? Então, no Brasil, nós temos um grande potencial hidroelétrico, né? Inclusive, grande parte da nossa energia é energia hidrelétrica, energia que é conseguida pela força da água. Temos também a ideia do abastecimento humano, que muitas e muitas cidades do Brasil elas são abastecidas pelas águas dos rios, é evidente que são tratadas, águas tratadas. Temos também a produção agrícola, ou seja, grande parte, uma boa quantidade, inclusive grande parte, uma das grandes áreas onde se consome grande parte da água do nosso país é para a irrigação. É para a irrigação e também para a produção industrial. Então, na indústria se consome muita água. Então, aqui nós temos alguns usos principais das águas, né, do nosso Brasil, principalmente falando aqui sobre a questão da água dos rios, né? Aqui a gente poderia falar de outros usos da água, né? O uso da água para a pesca, o uso da água para a prática do esporte, tá certo? Para a questão do turismo, a questão do próprio lazer, o banho. Mas aqui vão ficar com essas 5 principais, tá certo? E aqui nós temos as bacias hidrográficas brasileiras.
nós temos aqui pelas cores, vocês estão vendo aqui, a bacia amazônica, que o principal rio é o rio Amazonas, nós vamos ver depois. Nós temos aqui a bacia do Tocantins, e alguns autores eles chamam de Tocantins-Araguaia, porque na verdade são dois rios, está aqui, é um pouquinho claro, mas vocês estão vendo. A bacia do Parnaíba, né, que fica nessa parte aqui. Nós temos a bacia do São Francisco, inclusive é essa bacia aqui, a qual essa energia que está chegando na sua casa, ela vem de uma hidrelétrica construída no Rio São Francisco, a hidrelétrica de Paulo Afonso. Nós temos a bacia do Prata, que nós vamos estudar aqui do sul do Brasil, a bacia costeira norte, que são essa baciazinha aqui, essa parte aqui do norte, e tem uma, que aqui o autor não, talvez faltou aqui, essa parte das bacias aqui do norte, né, que tanto pega essa parte aqui um pouco aqui do estado do Amapá, mas também mostrando um pouco dessas bacias costeira norte, tá certo? Temos também a bacia costeira do Nordeste Ocidental, que vai pegar essa parte aqui, a bacia costeira do Nordeste Oriental, temos a bacia costeira do Sudeste e temos as bacias costeiras do Sul. Então essas são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Cada bacia dessa, ela tem um rio principal e tem rios menores, chamados de afluentes. Vamos começar a falar um pouco sobre as características dos rios brasileiros, né? O Brasil é um país riquíssimo em rio. Nós temos rios espalhados por todo o Brasil. O Nordeste, nós temos um grande rio, que é o Rio São Francisco, mas, no entanto, a maior parte dos rios do Nordeste são rios que têm água durante o período de cheias, período de inverno, e secam durante o período de estiagem, período de seca, né? Inclusive, de um modo geral, grande parte dos nossos rios são perenes, né? O pastor, o que é um rio perene? É um rio que ele tem água praticamente o ano inteiro. Quando eu falei a princípio aí dos rios que secam durante o período de secas, eu estou aqui me referindo aos rios do Nordeste, tá certo? Mas de um modo geral, pegando de um modo geral o Brasil, grande parte dos rios brasileiros são rios perenes ou constantes, que é a mesma coisa, tá certo? Nós temos um bom potencial hidroelétrico, ou seja, os rios do Brasil, na grande parte deles, são excelentes para a produção de energia elétrica, apesar que nós temos algumas regiões, o local onde é mais plano não é tão bom. Para vocês terem uma ideia, um rio de planície não é um rio bom para você produzir energia elétrica. E por quê? Porque quando você pega um rio, você barra um rio, a água ela não se acumula numa espécie de bacia, ela vai se espalhar, porque é um rio plano, então vai inundar certas regiões, os danos ambientais são bem maiores. Mas, de um modo geral, grande parte dos rios do Brasil são rios de planalto, que facilitam a produção de energia elétrica. Aqui temos aqui a drenagem, a drenagem exorreica. Pastor, que negócio é isso? Que negócio feio é esse? Drenagem fala sobre a ideia nos rios, né, do Brasil, eles vão sendo drenados, eu vou usar uma palavra bem do nordestino aqui, os rios estão escorrendo para onde? A drenagem dos rios é para onde? Nós temos praticamente dois tipos de drenagem, ou as duas principais, é a endorreica e a exorreica. Então, a endorreica é aquele tipo de drenagem onde o rio ele nasce no local e ele se direciona, ele é drenado para dentro do continente. Grande parte dos rios do Brasil é uma drenagem exorreica, ele é drenado para fora, ele é drenado para o oceano. Então, grande parte dos rios brasileiros, eles desaguam no Oceano Atlântico, tá certo? São rios, no Brasil nós somos pobres em lagos, nós não temos grandes lagos no Brasil, né? Os lagos que nós temos assim são mais lagos artificiais.
só somos pobres. Nós temos, por exemplo, lagos, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, mas são mais lagoas. Lagos mesmo, a gente não tem lagos de grande expressão, tá certo? Nós temos um domínio planalto, grande parte dos nossos rios são rios de planalto, são rios que o rio vai correndo, de repente tem uma corredeira, tem uma espécie de cachoeira, de uma espécie de despenhadeiro. A foz dos rios são de estuário, eu não sei se eu expliquei isso aqui já esse ano. O que é estuário? Estuário, na verdade, primeiro vem significando o que é uma foz. O rio ele vem no seu trajeto, daqui a pouco ele se encontra com outro rio, se encontra com o mar. Então, o local onde o rio termina é chamado de foz. E nós temos 3 tipos de foz diferentes uma da outra. A foz, como está aí, a estuária, a delta e a mista. O que é uma foz tipo estuário? O rio ele vem e ele se encontra com o mar ou com o rio numa espécie de canal só. Quando é uma foz em delta, o rio ele vai, quando está próximo de chegar ao seu destino final, ele abre uma perna para cá e outra para cá. Fica aquele delta no meio. E temos a foz chamada mista. E só tem um rio que tem essas 2 fozes ao mesmo tempo. A delta e a do estuário é o rio Amazonas, né, que deságua ali no estado do Pará, né, ali na foz, ali praticamente ali na ilha de Marajó, né? Você vai observar, não sei se dá para ver aqui, né? Aqui na ilha de Marajó, aqui onde deságua o rio Amazonas. Então, no Brasil, grande parte dos rios eles têm a foz em estuário. E a alimentação, como é que esses rios eles são alimentados ao longo do ano? Principalmente através do regime pluvial. Quando vocês observarem a palavra pluvial, com PLU, isso aqui vem de chuvas. Então, grande parte da alimentação que os nossos rios recebem eles são alimentados pelas chuvas. Alguns rios eles podem ser alimentados por outros rios, chamado uma alimentação fluvial com F. E ainda temos alguns poucos rios do Brasil que têm uma alimentação nival, que é alimentado pelo derretimento de neve, de geleira, o que acontece já lá pela nascente do rio Amazonas. Mas de um modo geral, grande parte dos nossos rios eles têm uma alimentação pluvial pelas chuvas, né? Antes que eu esqueça, nós temos o rio principal aqui em Apodi, que é o chamado rio Apodi-Mossoró. Ele nasce aqui numa serra chamada, entre 2 serras, a Serra de Luiz Gomes e a Serra de São Miguel. Este rio Apodi, ele passa pela cidade de Apodi, passa em Felipe Guerra, passa em Governador, passa por Mossoró e deságua no Oceano Atlântico, ali no município de Areia Branca. Antes da barragem de Santa Cruz ser construída, o rio Apodi ele era um rio temporário. Ele tinha água no período de chuvas, mas ficava completamente seco no período de estiagem. Depois que a barragem foi construída, o rio Apodi, da barragem descendo até Areia Branca, ele se tornou-se um rio perene. Ele se tornou um rio que tem água o ano todinho. Da barragem para cima, ele é um rio temporário. Só tem água quando chove. Tá certo? Se você for um dia ali na barragem de Santa Cruz, e eu aconselho que quando passar essa pandemia, você faça essa visita com a sua família. Inclusive, fizemos um tour pedagógico na Zênio da Gama o ano passado lá. Vocês observarão que existe uma espécie tem a barragem e tem uma rosa d'água, um véu, uma válvula que despacha a água no leito do rio o ano todinho. Então o rio ele se torna perene. O rio tem água o ano todinho, tá certo? Agora vamos estudar um pouco sobre as bacias hidrográficas, pelo menos as principais. Vamos à bacia do rio Amazonas, né? O principal rio é o rio Amazonas, é o maior rio do mundo, né? É o maior rio do mundo, né? Tem uma extensão extraordinária, muito maior, mas bem maior do que o rio Nilo e bem maior do que o rio Mississippi, Missouri, né? Um rio que tem 7 mil e poucos metros, 7 mil quilômetros de
comprimento, né, de extensão. É um absurdo o tamanho do rio. O rio Amazonas, ele nasce no Peru, não dá aqui para colocar, mas nasce lá pelo sul do Peru, e lá ele recebe o nome de Ucayali, né, Ucayali. Ele também recebe o nome de Maranhão. Também lá no iníciozinho ele recebe o nome de Vilcanota, lá mesmo lá pela nascente lá do Peru. Aí Ucayali, Maranhão, ele é chamado de Solimões, onde se encontra com o Rio Negro. Aí daí ele passa a se chamar Rio Amazonas, né? Então Solimões encontra com o Rio Negro, e aí passa a se chamar Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas ele recebe o nome de Solimões. Aí ao se encontrar com o Rio Negro, né, ele vai receber o nome de Rio Amazonas. Ele tem afluentes, né, tanto do lado direito como do esquerdo, tanto do lado norte e sul. Eu não sei porque foi que o autor ele colocou aqui esse nome norte e sul. Não é que eu estou dizendo que está errado, mas quando se fala de afluentes é mais comumente chamado de direito e esquerdo, mas não que isso aí esteja errado. Existem também muitos afluentes que estão para o norte e afluente que está para o sul, né? Então, o Rio Amazonas, além dele ser um rio gigantesco, ele também tem grandes afluentes. Os afluentes do Amazonas, que nascem nos planaltos das Guianas, e brasileiro, possui o maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil. Então, quando eu pego rios, digamos assim, afluentes, o que é um rio afluente? São rios menores que se encontram com o rio principal. Então, esses rios que vêm dos planaltos das Guianas e do planalto brasileiro, torna essa bacia hidrográfica do Brasil um grande potencial hidroelétrico para a produção de energia elétrica, né? O rio Amazonas, ele é um rio totalmente navegável. O que é que eu quero dizer com isso? Que você não vai ter corredeiras no rio Amazonas que vai impedir de você navegar. Que eu acho que vocês sabem disso. Que um rio ele é navegável porque você consegue colocar lá um barco e esse barco faz um trajeto com segurança. Se você colocar um barco, sei lá, um barco qualquer num rio que ele tenha corredeira, lavar aqui o rio, lavar aqui o barco. De repente uma corredeira. Então, morreria todo mundo. Então, os rios de planaltos, eles são bons na geração de energia elétrica, mas não são tão bons para a navegação, tá certo? O rio, nós vamos até ver um pouquinho mais na frente, o Rio São Francisco, ele obedece, ou pelo menos ele contempla essas duas realidades. Aqui nós temos uma foto da bacia amazônica, nós temos aqui o rio Amazonas, aqui é o Peru, o rio Amazonas vai nascer aqui lá pelo sul do Peru e vem trabalhando, Rio Maranhão, e vem até chegar aqui na Cordilheira, até chegar aqui na ilha de Marajó. Olha só o trajeto desse rio. E outros rios menores que são chamados de afluentes, o Rio Negro, Rio Branco, Purus, Rio Madeira, Rio Juruá, né? São rios que desaguam no rio Amazonas. Agora vamos para uma outra bacia. Aqui eu coloquei uma foto destacada da localização onde se encontra essa bacia hidrográfica, pegando aqui um pouco do sul do Brasil até o sudeste. Essa parte aqui é a bacia chamada Bacia do Prata. O rio principal é o rio Paraná e o seu afluente principal é o rio Paraguai, né? Nós temos essa chamada Bacia do Prata, é uma bacia muito importante que abastece aí praticamente o sul e sudeste do Brasil. Para vocês terem eu coloquei aqui, tem um alto potencial hidroelétrico, com maior produtora de hidrelétrica. Aqui é onde se encontra o que nós chamamos de usina hidrelétrica de Itaipu. É uma hidrelétrica que foi construída entre Brasil e o Paraguai. E essa bacia, essa usina hidrelétrica, é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né? Só perde
para uma hidrelétrica lá da China chamada de Três Gargantas, mas ela é uma hidrelétrica de um grande potencial aqui, pegando o sul do Brasil, sul e sudeste do Brasil, alimenta com a energia aí boa parte de sudeste e sul do Brasil, né? Vai dizer que a navegabilidade é muito pequena devido à sua topografia, ou seja, porque ele é um rio, esse rio são rios de planaltos, são excelentes para a geração de energia elétrica, mas não são tão boas para a geração de questão de navegação. Então, aqui nós temos essa bacia do Prata, é formada pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Então, aqui então esses três rios, eles formam essa bacia hidrográfica, com destaque principal para o rio Paraná. Eu não sei se eu coloquei mais aqui alguma coisa, não. Então, aqui você vai ter esse grande potencial, né? É tanto que a energia que é produzida, boa parte dela vem para o Brasil, e o Paraguai ele vende a parte da energia dele que ele não consome, né? Porque lá o país é bem mais atrasado que o Brasil, e o Brasil, como necessita dessa energia, ele acaba comprando também, como acontece com a Bolívia, que o Brasil compra muito gás da Bolívia, né? Ok, bacia do São Francisco. Então, é uma das bacias mais importantes do Brasil. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e segue seu rumo do sul para o norte, né? O Rio São Francisco também é chamado de Velho Chico, Rio dos Currais, o Rio da Unidade Nacional, Rio da Unidade Nacional, porque ele corta vários estados, né, aqui do nosso querido Brasil. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, é por isso que praticamente quando tem seca aqui no Nordeste, o rio diminui pouco a sua vazão, porque ele nasce lá em Minas Gerais, muitas vezes não chove aqui, mas está chovendo lá. Transporta grande volume de água pelas regiões semiáridas, né? Possibilidade de integrar, por isso que ele é chamado de Rio da Integração Nacional, as duas regiões mais populosas do país, o Sudeste e o Nordeste. Potencial hídrico aproveitado para irrigação, os solos são férteis, a sua margem, lá se pratica a fruticultura, que aqui a gente diz que é cultura irrigada. Para vocês terem uma ideia, nas margens do Rio São Francisco é produzida uma região gigantesca, onde se produz muita melancia, melão, banana, uva, né? Porque as margens do rio são muito férteis. Tá certo? O potencial hidrelétrico explorado pelas usinas de Sobradinho, é uma usina hidrelétrica que fica na Bahia. As Três Marias, que fica ainda no estado de Minas Gerais. E a hidrelétrica de Paulo Afonso, que fica nas imediações de Alagoas, entre outras, né? Então, você vai ter, eu até coloquei aqui. Você vai ter a hidrelétrica das Três Marias. Você vai ter aqui o rio descendo aqui, ó, na Minas Gerais, e aqui vem o rio, ó. Vem o rio. Aqui nós temos a hidrelétrica de Sobradinho. Aqui você vai ter Xingó, né? A Itaparica e até chega aqui, ó. O rio São Francisco, ele deságua no Oceano Atlântico, dividindo aqui praticamente o estado de Alagoas do estado de Sergipe, né? Então é um rio muito grande, tá aqui. É um dos rios, é o maior rio totalmente brasileiro. Aqui nós temos uma hidrelétrica, aqui temos a parte do Rio São Francisco, aqui, ó. Aqui onde ele percorre, né? Tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos no livro você não vai encontrar isso, preste atenção. Eu coloquei para dar uma melhorada aí. No Rio São Francisco existe, até você já escutou, existe uma obra gigantesca que já vem muitos anos e muita gente já enrolou para entregar e vem enrolando,
e ela recentemente foi inaugurado um pedaço que é a transposição das águas do Rio São Francisco, tá certo? Pastor, o que é isso? A transposição do São Francisco é o projeto que visa pegar parte das águas do Rio São Francisco e fazer canais como esse que vocês estão vendo aqui, ou canais naturais, talvez pega um rio, aqui são canais construídos, que vai trazendo a água do Rio São Francisco até aqueles estados mais secos que necessitam de água. Então, alguns estados beneficiados é o que? É o Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Alguns estados pensam ainda que esse projeto seria um pouco maior, que atendesse aí as necessidades também da própria Bahia, né, Sergipe e Alagoas. Mas esse projeto ele visa aí alcançar 700 quilômetros. Né? 700 quilômetros não é um negócio muito fácil. E tem locais que, além de construir o canal, é preciso construir umas bases, umas unidades de bombeamento d'água. É muito complexo. Né? Já houve indício de muitos desvios, de corrupção, de dinheiro ao longo desses anos. E, recentemente, o atual presidente ele fez a inauguração de um pedaço deste rio, né? dessa transposição. Que, com certeza, se nada fugir aí dos planos, volta e meia está chegando por aqui. Apesar que, a princípio, as águas do Rio São Francisco ela não passaria no Rio Grande do Norte. Inclusive, existe aí uma possibilidade muito grande dessas águas, da água do Rio São Francisco, ela não chegar em solo apudiense. Que o projeto é que essa transposição ela chegasse até a barragem de Santa Cruz e daí continuasse, né? Ok. Então, aqui nós temos uma outra bacia, a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, são dois rios, o Tocantins e o Araguaia. Tem uma capacidade, não a capacidade, mas o tamanho, a extensão dela é de 814 mil quilômetros quadrados, né? Quilômetros quadrados. É a maior bacia fluvial exclusivamente brasileira, tá certo? É a maior exclusivamente brasileira. Estou aqui me referindo à bacia. Não estou nem me referindo ao tamanho do rio Tocantins. Estou falando no tamanho da área drenada. Né? Possui 1.900 quilômetros, né, de extensão. Certo? A ideia de 814 mil quilômetros é quadrada. Então, a região que abrange toda a bacia. Apresenta um escoamento de grãos com destaque para a soja. Então, aquela região ali, produtora de soja, esse rio, né, o Tocantins-Araguaia, contribui muito para que essas mercadorias, principalmente a soja, seja transportada através do rio, através de barcos, através de grandes embarcações que facilitam isso. Né? Abastece também de energia o grande projeto Carajás, que é um projeto de ferro, que produz ferro, que é uma das maiores jazidas de ferro do mundo, inclusive é essa de Carajás. Possui a maior ilha fluvial do mundo, a chamada Ilha de Bananal. Eu vou até mostrar aqui no slide seguinte, que é a maior ilha fluvial do mundo, ou seja, a maior ilha formada por rios do mundo. O rio Araguaia passa de um canto, o Tocantins passa pelo outro, formando ali aquela ilha. Então, a maior ilha fluvial formada pelos rios do mundo é a chamada Ilha de Bananal, e é uma ilha brasileira. Do rio Tocantins está localizada a chamada usina de Tucuruí. Ela é a segunda maior hidrelétrica do Brasil. Acho que eu coloquei aqui, que está aqui. Aqui você tem o rio Araguaia, aqui, e aqui eu tenho o rio Tocantins. Então, essa região, mais ou menos aqui, isso aqui forma-se uma ilha, a chamada Ilha de Bananal. Aqui fica mais específica. O projeto Carajás, aqui a barragem, a bacia dá suporte. Aí aqui você tem, ó, tá certo? Aqui você tem o rio. Aí aqui você tem a ilha do Bananal. É mais especificamente formada pelo rio Araguaia. Vem aqui o rio, ó, e aqui tem para cá uma perna. Aqui você tem essa ilha muito conhecida no mundo, né?
Ok, aqui você tem, só para deixar bem claro, o rio Tocantins aqui e aqui o rio Araguaia. Aí no rio Araguaia você vai ter uma espécie de afluente que forma essa ilha aqui, ó, a ilha do Bananal. Juntando o conteúdo dessa aula de hoje, como também o conteúdo da aula passada, nós queremos passar para vocês uma atividade, para vocês responderem e entregarem até sexta-feira, tá certo? Sexta-feira, no máximo sábado, aí para você. Mas vamos deixar na sexta. Sexta-feira vai ser a data X, a data limite. Vocês vão responder e enviar no meu privado. Aí tem aquelas observações que eu sempre gosto de fazer, tá certo? É você fazer uma atividade, embora que se quiser fazer digitada, faça, mas faça uma atividade copiando ou digitando as perguntas e as respostas, colocando o seu nome completo, o ano e a turma que você frequenta. Deixe para tirar foto da sua atividade durante o dia, que tem mais luz, que tem mais claridade. Você também não deixe para fotografar suas atividades à noite. A imagem fica meio que complicada, tá certo? Mande na data X, para que a sua atividade valha, eu avalie valendo realmente o que ela vale, para não entregar depois e ter um corte aí na avaliação. Tá certo, então vamos lá. A primeira pergunta vocês vão dar, dê os 26 estados brasileiros com suas respectivas capitais. Pastor, eu baixo quantas linhas da primeira para a segunda? Você copia a primeira, responda a primeira, que você não vai se preocupar com a segunda, né? Então, são 26 estados. Lembrando que Brasília, Distrito Federal não são estados, é um distrito, né? Então eu não quero que é só os estados com suas respectivas capitais. Lembrando que nome de estado, nome de capitais, pessoas, lugares, a primeira letra é maiúsculo, né? Segundo, cite os agentes externos e agentes internos do relevo. Aqueles agentes que são responsáveis pela construção do relevo e os agentes que são responsáveis pela modificação do relevo. Agentes internos e externos, no caso. Então, você vai falar sobre os agentes internos, que estão mais embaixo, aqueles agentes que são responsáveis pela formação do relevo, e os agentes externos, que são os agentes responsáveis pela modificação do relevo. A terceira pergunta, segundo a classificação do relevo brasileiro realizada por Jurandir L. Rossi, quais são as formas de relevo que nós temos no Brasil? Você sabe que são 3. Vai lá e coloca. Quarta, cite os tipos de clima do Brasil. O mapa que vocês têm, o mapa que eu usei, o seu livro, ele vai colocar lá os tipos de clima. Você vai dizer os tipos de clima e vai dizer também, aqui na sua região, onde você mora, qual tipo de clima é. Tá certo? A quinta, escolha um tipo de clima do Brasil e faça um breve comentário sobre o mesmo. Você vai escolher dos diversos tipos de clima do Brasil, você vai escolher um e vai fazer uma espécie de comentário sobre ele. A sexta questão, que já foi sobre a aula de hoje, o que é a transposição do Rio São Francisco? O que é a transposição do Rio São Francisco? Tá certo? Então, são essas as atividades. A atividade, eu vou cobrar mais alguma coisa dessa aula de hoje, mas da outra atividade, mas por hoje, isso aí basta, tá certo? Era tudo por hoje. Que o nosso bom Deus nos abençoe. Obrigado aí pela atenção de vocês. Já está dizendo aí o meu avatar, tá bom? Então, até a próxima aula. Não esqueçam de postar no limite. Não deixe de postar dentro do prazo estabelecido, tá certo? Valeu!